dando continuidade para a nossa série sobre os chakras, esse é o episódio sobre o segundo chakra. Nos episódios sobre o primeiro chakra, eu explorei bastante a relação daquele chakra com a energia da tribo, do grupo, né? E por tribo e grupo, nesse sentido, a gente entende a família, a comunidade e a sociedade através das quais uma pessoa chega nesse mundo. E o primeiro chakra, ele é, digamos assim, o principal chakra pela função que ele tem de ser esse fundamento, essa base. Então ele é o principal chakra nesse primeiro momento da vida de uma pessoa, assim, nos 7 primeiros anos de vida. Que são aqueles anos de vida que a gente está completamente a cargo da nossa família e da nossa comunidade. Então é quando a gente está absorvendo todas as regras, as crenças da família e do grupo que a gente faz parte. E nessa relação com a família e com o nosso grupo mais imediato, a nossa comunidade, a gente começa a desenvolver a nossa posição dentro do grupo. E aí seria então quando o segundo chakra fica mais ativo, digamos assim. A localização do segundo chakra é na região pélvica, na área genital, na base da coluna. A cor é a cor laranja e o elemento é o elemento água. E é um chakra que tem uma conexão muito profunda com as nossas emoções. Então vamos tentar explorar um pouco o que é a energia, qual que é a qualidade da energia desse segundo chakra. A energia do segundo chakra é a energia do poder da parceria e dos relacionamentos, mas dos relacionamentos um a um. Se no primeiro chakra é aquela energia em relação com a tribo coletivamente, no segundo chakra é quando a gente começa a desenvolver aquelas relações mais pessoais, já expressando uma individuação. E no estabelecimento desses relacionamentos um a um, é que a gente começa a criar, a explorar a criação e a criatividade e começa a desenvolver o nosso poder de escolha. Então, o segundo chakra, ele é essa mudança da obediência à tribo, da obediência à família, da obediência às regras sociais, à autoridade, né, do coletivo, para a construção e a criação desses relacionamentos que são mais pessoais, que são mais individuais e que já são fruto das nossas escolhas. Então, esse chakra ele se conecta com a nossa necessidade de criar essas relações, esses relacionamentos, mas também a nossa necessidade de controlar essas dinâmicas que a gente começa a criar na nossa vida. Então, como todo chakra, existe uma qualidade de energia que está ali, mas aquela energia, ela pode ser expressa em cada pessoa, em cada indivíduo, através de um espectro muito grande, que vai desde o muito positivo até o muito negativo. Então, a gente tem a criatividade, que seria a expressão mais positiva desse chakra, e a gente tem a necessidade de controle, que seria a expressão mais negativa desse mesmo chakra. E aí, se a gente entende que um chakra se constrói sobre o outro, e esse segundo chakra ele está assim, muito intrinsecamente conectado com o primeiro chakra, ele se desenvolve muito a partir do primeiro chakra. Em certa medida, são energias que se fundem e se confundem muitas vezes. Quando a gente não tem um primeiro chakra, que é a base de tudo, saudável,
Ou seja, quando a gente não teve uma experiência nesse primeiro momento da nossa vida, né, no seio familiar ou comunitário ou societal, que desse essa segurança, essa estabilidade, que a gente se sentisse amparado, que a gente sentisse que a gente tinha um suporte integral e pode desenvolver aquela confiança e a segurança de estar no mundo, é muito difícil, em cima disso, construir relacionamentos que sejam completamente saudáveis ou manifestar experiências extremamente criativas e autênticas nas nossas vidas. Então, assim, não tem como explorar essa dimensão relacional e criativa sem a gente olhar para essa nossa experiência primária na infância, experiência familiar, experiência comunitária. Então, assim, a expressão mais positiva dessa energia é a criatividade, é a busca pela construção de relacionamentos autênticos que tragam alegria, é a criação de hobbies, de lazer, é a busca de prazer, é o chakra sexual também, então é a busca de criação sexual, de criação erótica. Então esse chakra ele é bastante centrado na nossa identidade pessoal e na forma pessoal que a gente busca prazer, diversão, brincadeira no mundo e como a gente responde às forças sedutoras do mundo, digamos assim. Então é um chakra muito físico, muito relacionado ao prazer físico, e o prazer físico ele pode ser sexual, pode ser comida, pode ser conforto, diversão, né? Tô colocando prazer físico assim bem abrangente. Então, quando o segundo chakra ele não tá equilibrado, uma das expressões possíveis são vícios e compulsões. É quando a gente começa a desenvolver um relacionamento compulsivo com esses meios ou objetos de prazer, como sexo, droga, dinheiro. A nossa relação com dinheiro também, ela está conectada a essa região do nosso corpo. Eu acho muito interessante como na nossa sociedade existe essa relação de dinheiro com poder pessoal, e é nessa mesma região onde se conecta a nossa energia sexual e a nossa criatividade. E por mais que possam parecer assim esferas tão distintas, para mim faz muito sentido e eu consigo ver essas experiências muito frequentemente de, por exemplo, uma dificuldade financeira que leva imediatamente a perda ou a sensação de perda do poder pessoal. A gente vive nesse mundo que é o dinheiro que torna possível, mas não só. Mas a gente acaba fazendo essa relação e às vezes exclui todas as outras possibilidades. Então a gente acaba igualando, conscientemente ou não, o dinheiro a poder. Então, perda do poder financeiro acaba se igualando à perda do poder pessoal. Então, porque eu tô passando por uma dificuldade financeira, eu não posso uma série de coisas. Eu não tenho a possibilidade de uma série de coisas. E aí entra a criatividade, que poderia ser o fator que dá a volta na situação concreta, mas se a gente não tem esse centro saudável e equilibrado, ela não vai acontecer, ela vai ficar abalada também. E facilmente isso acaba levando a problemas sexuais também. Porque existe essa preocupação, porque existe essa insegurança, esse tipo de problema, perda de apetite sexual ou até mesmo disfunções sexuais que derivam dessa situação. Então, por mais que essas questões
do segundo chakra, poder pessoal, dinheiro, sexualidade, criatividade, parecem coisas completamente diferentes, é fácil ver a conexão de todas essas esferas. Esse chakra também, ele tá relacionado com a maternidade, mas a maternidade não no sentido necessariamente de ser mãe, então talvez o termo mais correto seria a maternagem, né? Para você maternar, você não precisa ser mãe, mas é aquele tipo de cuidado que a gente entende como sendo cuidado de mãe. E simbolicamente e literalmente, o segundo chakra, ele é o canal de parto. E aí pode ser o canal de parto físico, né? Parir uma criança, mas também parir projetos, parir ideias, né? Porque esse é o chakra que é a casa da criatividade. E do ponto de vista energético, não existe a diferença. Você parir, você criar uma criança e você parir e criar projetos e ideias. Então é a nossa capacidade de parir ou de criar a vida que a gente quer, de criar o projeto que a gente quer, de criar o relacionamento que a gente quer. É ter e reconhecer que tem o poder pessoal de fazer as escolhas para dar os passos necessários para fazer isso acontecer. E quando a gente não faz isso, quando a gente tem a idealização, a gente tem o desejo e a gente não toma as decisões para fazer aquilo acontecer, é o nosso aborto de projetos, é o nosso aborto de ideias. É quando a gente aborta as nossas criações possíveis. Então é nesse chakra que ficam registradas as nossas experiências com abortos, que podem ser abortos reais, mas também com esse outro tipo de aborto. E a gente faz isso por uma série de razões. Frequentemente porque a gente não conseguiu dar aquele passo na individuação em relação à autoridade tribal ou à autoridade da família, e a gente tem dificuldade de fazer as escolhas que expressam verdadeiramente aquilo que a gente é, aquilo que a gente deseja, e consequentemente a gente não criou, não consolidou suficientemente a nossa noção de poder pessoal, e aí a nossa criatividade, ou seja, a nossa capacidade de criar as experiências que a gente quer, os projetos que a gente quer, a vida que a gente quer levar, fica muito debilitada. E aí então, com esse desequilíbrio nesse chakra, quais são possíveis manifestações físicas ou psicológicas ou emocionais? Na minha listinha aqui eu tenho dor crônica na região lombar, artrite, problemas nos órgãos genitais ou no sistema reprodutivo, disfunções sexuais, problemas no quadril ou na pelvis, uma relação compulsiva com drogas, com sexo, com dinheiro, a criação e a manutenção de relacionamentos abusivos, medo do abandono, perdas financeiras, perda de poder criativo, falta de autoconfiança, falta de motivação, dificuldade de criar relacionamentos, conexões íntimas com outras pessoas, falta de interesse em se autoexpressar, problemas de fertilidade, problemas urinários, baixa libido e dificuldades no parto. Então essas são algumas manifestações possíveis de um segundo chakra que não está funcionando na sua melhor performance. E o que fazer? Qual que é a chave? O que eu sinto que é a principal chave, ou pelo menos uma delas, ou uma poderosa, para a gente começar a dar a volta num quadro de um segundo chakra que não tá tão bem assim, é a criatividade. Criatividade que pode começar desde uma expressão artística, e eu acredito mesmo que esse pode ser o primeiro passo para reforçar positivamente essa energia, essa região do nosso corpo, e a gente
poder começar a expandir isso para todas as áreas da nossa vida. Porque não existe problema nenhum que não possa ser solucionado. Às vezes a gente só precisa criatividade. E criatividade nem sempre precisa ser uma ideia mirabolante. Criatividade vem de criar. E criar necessariamente é agir, é tomar ação. Então é a gente começar a agir ativamente para a gente mudar tudo aquilo na nossa vida que é menos do que muito bom. E como o segundo chakra se constrói a partir do primeiro chakra, necessariamente a gente tem que olhar para trás e resolver algumas questões e deixar no passado questões que são do passado para poder seguir em frente. Hoje é isso que eu tenho. Eu sou Paula Simplício, esse é o Corpo Consciente. Obrigada e até a próxima.